Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, a palavra do Senhor, no livro de Mateus, capítulo de número 9, verso de número 35. Enquanto você aí, apaixonado pelas Escrituras, apaixonado pela palavra de Deus, abre a sua Bíblia em Mateus, capítulo 9, verso de número 35. Nós vamos ler o texto e depois nós vamos assistir um vídeo daquilo que foi esse final de semana na ação dos bereanos, também realizando compaixão e graça nessa terra. Então vamos ler Mateus capítulo de número 9, verso 35. Você é apaixonado pela palavra de Deus, amém? Você tem orado e tem lido a palavra de Deus em lágrimas, chorando? Você tem de fato sido apaixonado pelas Escrituras? Nós somos da luz, amém, queridos? Então eles vão acender essa luz, porque nós somos a luz para você poder ler a palavra, né? O pessoal da mídia vai acender a luz, porque somos da luz, amém? Disse Deus: haja luz, e houve luz. Que bênção. Falar em palavra, você que é líder de célula, alguns líderes já pegaram no domingo passado. Nós temos ali os balcões das nossas redes, Rede Connect, Comunhão, Aliança e Viva. As Bíblias para a sua célula. Se a sua célula ainda não pegou, esse mês nós vamos entregar um exemplar da Palavra de Deus a um comerciante, com uma dedicatória e versículos bíblicos grifados como uma carta de amor para os nossos comerciantes. E cremos que eles irão se converter, se render e ter também o exemplar da palavra de Deus como uma carta de amor aos seus corações. Amém, queridos? Precisamos do avivamento, mas precisamos de um abibliamento na nossa geração. Palavra do Senhor, então, diz Mateus 9, 35. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doenças e enfermidades. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse aos seus discípulos: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Compaixão, essa é a nossa marca. Vamos assistir aquilo que representou a ação na Cristolândia neste último sábado. Cristolândia, com o nosso querido pastor Marcos Petrus e com a PIB de Jardim Camburi. PIB de Jardim Camburi, vamos avançar ou vamos recuar? Avançar! Jesus transforma! Aleluia! Uma salva de palmas aí para os bereanos. Também tinha algumas vitoriosas e queremos agradecer a sua doação, a sua entrega.
várias redes da PIBJC, nós estamos sonhando para que possam ir lá. A ação de missões da nossa igreja, através do nosso pastor Tiago Pires, que é um presente para a nossa igreja. Muitas ações vão acontecer através da PIBJC. Você tem a oportunidade de transferir, investir e o outro fazer. Mas você tem o privilégio de ir e tocar e ser o sopro de vida para aqueles corações que tanto carecem. Um dos detalhes mais interessantes nessa ida lá foi que nós tivemos a oportunidade de sentar com aqueles que estão em recuperação e também com aqueles que são os moradores de rua ou até mesmo que estão em estado de vulnerabilidade. Conversamos, choramos. Sabe uma coisa? Nós podemos sair dali sentindo como Jesus, ao olhar para as multidões, ele sentiu. Nessa semana, a começar de amanhã, 15 jovens, juntamente na liderança do pastor Tiago, irão à cidade de Miraí para evangelizar, ministrar naquele lugar. E serão ações como essas, de uma igreja em ação, em movimentação, em multiplicação, em oração, que vamos levar o evangelho nos 4 cantos dessa terra. Amém? Compartilhando com o pastor Tiago e também a nossa diretora financeira, nós estamos sonhando em ter um missionário em cada continente, espalhado por essa terra, 5 continentes da nossa terra, um missionário da PIBJC em cada continente. E domingo que vem, nós vamos apresentar no dia missionário essas ações, essas intenções, esses sonhos. E coloca a mão no seu bolso agora, pela fé, e fala: Senhor, converta o meu bolso. Diga: eu vou abrir a boca. Diga comigo: eu vou abrir a boca, eu vou abrir os braços e eu vou abrir o bolso. Eu vou abrir a boca, eu vou abrir os braços e eu vou abrir o bolso. A boca para proclamar, os braços para ser o toque de Deus e acolher os perdidos dessa terra, e o meu investimento para então investir nas vidas. Orem pelos 15 missionários que irão à cidade de Miraí nessa semana. Orem pelas redes que vão ter ações ali na Cristolândia feminina, também no Sonho de Mãe e também com os homens, e outras ações do nosso ministério de missões para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Compaixão, essa é a nossa marca. Nós estamos estudando aqui neste mês sobre compaixão. E eu entendo, queridos, que a igreja não é um clube de iates, mas é uma frota de barcos de pescadores. Lá no Rio de Janeiro, nós temos a Marina da Glória. Os iates ficam ali, amarrados, aprisionados, são para fazer passeio. Mas quando entendemos essa premissa, esse princípio de que a igreja não é um clube de iates, onde amarramos o nosso iate, mas somos uma frota de barcos que saímos pelos 4 cantos, navegando no oceano do Espírito, levando as nossas redes, e na certeza, como Jesus dissera a Pedro: lance as suas redes ali, aonde as águas são mais profundas. Lançamos as nossas redes, semeamos as nossas sementes, porque a igreja não é um ponto de chegada, a igreja é um ponto de partida. É daqui que nós saímos, porque eclésia são chamados de dentro para fora. Deus está chamando você, está chamando a mim para irmos aos condomínios, olharmos para as pessoas carentes, olharmos para nós mesmos, nos perguntarmos: onde estão as nossas prioridades? Onde está o nosso amor por essa terra?
Onde está o nosso amor por Deus, nosso amor pelo próximo? E quando nós olhamos para esse texto, nós percebemos que por detrás do pano de fundo, um contexto, e é muito importante você ter em mente contexto, contexto e contexto. Para ler um texto, você precisa ter contexto, contexto e contexto. O contexto deste texto foi o contexto de que questionaram os fariseus, os doutores da lei, sobre Jesus expulsar os demônios, como uma atitude de intimidação para o Cristo que estava percorrendo as cidades e aldeias. E diante deste contexto, a resposta de Jesus não foi uma resposta ferina para aqueles que o feriam, não foi uma resposta de perseguição contra aqueles que o perseguiam, foi uma resposta de alguém, e é esta a ideia que Mateus está querendo trazer para cada um de nós, sobre esse bloco que se encerra o capítulo de número 9 e inicia o capítulo de número 10, sobre Jesus percorrer as cidades e aldeias, e no capítulo de número 10 que vira essa página, os discípulos agora irem para as cidades e aldeias. Então nós temos dois blocos. No capítulo de número 9, no verso de número 35, Mateus está nos dizendo que Jesus percorria cidades e aldeias, e nós temos no capítulo 10, no verso de número 5, os discípulos percorrendo as cidades e aldeias. Nós temos então aquele que nos dá o exemplo e aquele que faz. Foi Nicholas van der Toff que elencou uma premissa do chamado quarteto da vulnerabilidade. E ele disse que esse quarteto é composto pelas viúvas, pelos pobres, pelo estrangeiro e pelo órfão. E é muito interessante perceber exatamente isso, porque aqui está um chamado a uma grande comissão, e a grande comissão não é uma grande sugestão para nós, não é uma sugestão para a igreja. Olha, se você puder fazer e cumprir a grande comissão, tudo bem, é só uma sugestão que nós estamos dando. A grande comissão não é uma grande sugestão, é um mandamento do Senhor: vão e façam discípulos. E quando o nosso coração se enche de compaixão, nós temos que lembrar que o significado da palavra compaixão vem de uma raiz grega chamada empatos, que significa sentir o mesmo. Daí vem a palavra empatia. O que o Senhor sentiu aqui, ao olhar para aquelas pessoas, foram alguns sentimentos, porque Jesus as vê como ovelhas que não têm pastor. Olha, é como se Jesus estivesse indo justamente em um contrafluxo. Esses líderes de Israel aqui não são líderes para envisionar, liderar e cuidar de vocês. Sobre essa visão que eles têm da lei, vocês estão perdidos. E quando o Senhor Jesus, confrontado pelos zelotes, pelos fariseus e pelos doutores da lei, o Senhor Jesus: olha, vocês são ovelhas que não têm pastor. Porque ser liderado por um pastor mercenário, por um pastor que é legalista, por um pastor, por um líder como este, isso é a pior coisa que pode acontecer para você, ovelhas de Israel. Então Jesus está combatendo uma heresia, uma distorção do que era o evangelho puro e simples. Por isso ele olha as multidões e ele faz algumas coisas necessárias às multidões, porque onde Jesus chega, onde ele pisa, as trevas precisam se curvar diante da luz. Onde o Senhor Jesus chega, onde ele chegou, por que era necessário realizar curas, milagres, sinais? Porque é uma forma de Jesus mostrar: o cosmos está em queda. Sabe por que Jesus realizou milagres, sinais? E nós sabemos que dentre as multidões que tinham suas intenções em seguir Jesus, em troca de serem beneficiadas,
Jesus se compadeceu e realizou milagres e sinais. E os sinais, eles percorrem também aqueles que seguem ao Senhor Jesus. Mas foi para dizer assim: esse cosmos, olha como a terra está, olha como o universo está, por causa do pecado, por causa da falta que as pessoas têm em Cristo Jesus, moléstias, maldades, adultérios, prostituição, drogadição, pessoas que vão enveredadas pelos vícios, casamentos, famílias destroçadas, fracassadas, divórcios acontecendo, filhos deixando as suas casas para irem para outras realidades, abandonando tudo. Interessante, porque lá na Cristolândia a gente vai perguntando o nome de várias pessoas. Meu nome é Elias, meu nome é Felipe, meu nome é João, vários nomes, meu nome é Jonas, várias pessoas ali falando os nomes. Eu fazia questão de perguntar os nomes. Muitos dos que estão nas ruas de Vitória, do Espírito Santo, são filhos que um dia pisaram nas igrejas de Cristo Jesus. Por isso o nosso coração se enche de empatia. É não olhar para si mesmo. Uma outra palavra que também diz muito sobre a compaixão é a palavra simorrés, em grego. E essa é uma palavra que, na minha visão, ela traduz mais o verdadeiro significado da compaixão. Porque a palavra simorrés em grego é a ideia de que ele, olhando para a multidão e as pessoas, ele sentiu de dentro para fora como as suas entranhas saindo. O Senhor Jesus sentiu por dentro a dor das pessoas. Ele sentiu o quanto as pessoas estavam distantes do seu amor. E todas as entranhas de Jesus foram mexidas. Porque compaixão tem a ver com ver e sentir. Se você vê e não sente, é porque você não tem compaixão. E a palavra de Deus então nos ensina algumas realidades sobre isso. E talvez você está aqui, querido, como aquela multidão. Talvez a aplicabilidade ao seu coração nessa noite seja essa. Você seja essa pessoa que também está carente, está num estado onde a sua família está em destroços, a sua família está por um fio, e você veio aqui nessa noite. Deixa eu te dizer uma coisa: Jesus também está olhando para o seu casamento nessa noite. Nessa noite Jesus também está olhando para o seu filho que está distante do Senhor. Nessa noite Jesus também está olhando para a sua casa, aquilo que precisa ser consertado, tratado. Talvez paralítico, porque o Senhor curou os coxos, os cegos e os coxos são o simbolismo das paralisias existenciais que uma família começa a vivenciar longe do Senhor Jesus. A cegueira, quando o Senhor cura os cegos, Ele estava mostrando o seguinte: olha, eu quero que vocês tenham uma visão mais abrangente, abram as janelas e vejam pela minha ótica. Quando o Senhor cura aqueles até que você acha assim: nossa, mas como é que pode isso? O Senhor ressuscitou o morto. A minha fé, o meu Deus e a Bíblia que eu leio me diz que um dia Jesus chegou para uma família que estava em prantos, se encheu de compaixão daquela família, e ela era a família de Marta e de Maria e de Lázaro, que estava morto. O Senhor se enchendo de compaixão, diz a palavra do Senhor, foi aquele túmulo e disse: removam a pedra, e disse: Lázaro, saia daí. E Lázaro ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe o que Jesus está te dizendo nessa noite? Eu também quero ressuscitar aquilo que está morto na sua casa. Aquilo que morreu, a paixão, a devoção, a alegria, o privilégio de participar à mesa com seus filhos e a sua casa. Deixa Jesus, o mestre da compaixão, hoje entrar na sua casa, fazer morada no seu lar. Ele vai transformar a sua casa. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deixa Deus entrar. Ele sentia a dor do leproso.
E ele sentia a dor daqueles que estavam à sua volta. A Bíblia diz em Mateus 15:32, que chamando os seus discípulos, disse: eu tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias permanecem comigo e não têm nada de comer. E Jesus vai dizer: dei-lhes vós de comer. Jesus olha para a história do leproso que se aproxima e diz assim: se quiseres, o Senhor pode me curar. E a Bíblia diz que Jesus, estendendo a mão, o tocou e, se enchendo de compaixão, o curou. Jesus, nessa noite, Ele quer te dizer que Ele quer tocar naquilo que está enfermo na sua casa. Ele se enche de compaixão. O Senhor se enche de compaixão. E por isso é muito interessante, porque o ministério de Jesus, ele tem uma semelhança muito grande com o ministério do apóstolo Paulo. Por quê? Porque onde Jesus chegava, o primeiro lugar que Jesus chegava era onde? Era onde? Na sinagoga. Percorria as cidades e as aldeias, e todo tipo de doenças eram curadas. E a Bíblia diz que ele fazia o quê? Cidades e aldeias ensinando. O primeiro lugar que ele ia era para a sinagoga. Se você olhar o ministério do apóstolo Paulo, os primeiros lugares que Paulo ia, era para onde? Sinagoga. Por quê? Porque ele ensinava, ele mostrava o reino, ele aplicava o reino. E foi lá numa sinagoga, na sinagoga de Nazaré, que Jesus abre a Torá, a palavra de Deus, no livro do profeta Isaías 61, e diz: o Espírito Santo de Deus está sobre mim, pelo que Ele me ungiu, para pregar boas novas de salvação, dar vista aos cegos, pôr em liberdade aqueles que estão cativos, e apregoar o ano aceitável do Senhor Jesus. Ele estava nas sinagogas, pregando, ensinando o reino, curando todo tipo de enfermidade. Por isso, em primeiro lugar, eu quero pensar com você que nós precisamos seguir o exemplo de Jesus. Se queremos e almejamos ser uma igreja cheia de compaixão e graça, nós precisamos seguir o exemplo de Cristo Jesus. Entrem nas cidades, seja a igreja da cidade. A nossa igreja é a igreja da cidade de Vitória. Nós não aceitamos ser apenas uma igreja do bairro de Jardim Camburi. A nossa igreja é uma igreja da cidade, porque a dor de todos os bairros que estão ao nosso redor é a minha dor, é a sua dor, é a nossa dor. A dor das pessoas que trabalham aqui e que vêm dos bairros, vêm de Serra, outro município, vêm de Viana, vêm de Vila Velha, passa a ser a nossa dor. E nós nos enchemos de empatos, de empatia por essas pessoas. Segundo lugar, queridos, além de seguir o exemplo de Jesus, orem para que Deus levante mais trabalhadores. Se compaixão é sentir com ação, o Senhor me ensina nesse texto que eu preciso orar. E muitas pessoas, queridos, estão vivenciando a doença mais perigosa, a doença de não participar. Estão sendo furtadas do privilégio de participar. Algumas pessoas não participam porque têm medo, mas a Bíblia diz para nós, em 1 João, que o amor lança fora todo medo. Alguns não participam porque já têm problemas demais. Então eu vou transferir para que o outro faça por mim. Algumas pessoas dizem: eu não vou participar porque eu tenho medo do desconhecido, então eu vou ficar comigo. Mas sabe uma coisa muito interessante? Ontem na Cristolândia, quando eu vi o Wallace conversando com o Fernando, eu olhei para o Fernando e, pelos olhos da fé, eu declarei que o Fernando seria o próximo gestor de uma Cristolândia que vai surgir no Brasil.
E quando eu disse assim, quem aqui gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Muitos deles se entregaram a Cristo Jesus. E eu disse, olha, quem aqui quer participar do programa e do processo dentro da Cristolândia? Fique de pé agora. Muitas pessoas ficaram de pé. O missionário Célio virou para mim e falou assim, você está igual o Fernando Brandão. O Fernando Brandão veio aqui, falou a mesma coisa. Eu não tenho mais vaga na Cristolândia. Você me arrumou um problema. Mas ele disse, é assim, pastor Marcos. É o primeiro passo para um drogado. Alguém que está em um estado, se encontra em um estado de vulnerabilidade. Ele tome o primeiro passo para ir para a nossa escola da Cristolândia. E ali ele seja um aluno. E ali ele vai cuidar da horta. Ali ele vai construir. Ali ele vai plantar. Ali ele vai colher. Ali ele vai ser um edificador. E em breve, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, nós vamos ouvir nesta igreja o testemunho daquelas vidas que se renderam ao Senhor Jesus no sábado, quando fomos ali investir com amor e compaixão por aquelas vidas. Então, ore para que Deus levante trabalhadores, diz a palavra. A seara é grande, é maior do que a nossa demanda. Por que eu vou me preocupar apenas com as minhas roupas? Por que eu vou me preocupar apenas com a minha casa? Faça uma pergunta a você mesmo nessa noite. Você tem mais do que você precisa? Você tem mais do que um par de sapatos? Todas as roupas que você tem, você verdadeiramente precisa delas? Algumas coisas que você come, você diria nessa noite que são essenciais ou são supérfluas? Às vezes nós não pensamos nisso. Às vezes nós temos sido uma igreja que olha para nós, damos esmolas para um desencargo de consciência. Jesus, olhando as multidões, sentiu nas entranhas, sentiu a dor de uma viúva chamada a viúva de Naim, que havia perdido o seu filho. Ontem ouvimos a notícia que alguém que estava na semana passada comendo ali, havia morrido, havia sido ceifado. Quando nós saímos da Cristolândia, nós passamos pela Cracolândia. O cenário que nós vimos, queridos, é um cenário desastroso. Tem muitos filhos de juízes, de médicos, tem muitos filhos de advogados, muitos filhos de pastores, muitos filhos de crentes que estão lá. Por isso, ore. Eu não posso ser uma igreja, nós não podemos ser uma igreja que compramos para nós as coisas, compramos uma tela gigante para assistirmos o jogo do Flamengo, o jogo do Botafogo, segue o líder, assistirmos o Cruzeiro, os Mineiros, o Bahia, São Paulo, enfim, o Botafogo ganhar do Palmeiras. Colocamos nosso copo com gelo, a nossa pipoquinha ali para assistir. Quanto maior a tela, melhor. Quando tem uma multidão de pessoas que nunca entraram nos templos, porque estão à margem. Mas eu estou crendo, meus irmãos, e eu estou orando, minha irmã, eu estou orando, meu irmão,
para uma nova estação para a PIB-JC no que diz respeito à compaixão. As nossas conexões com os missionários dos 5 continentes nos permitirão enviar missionários daqui para todos os lugares dessa terra. Terceiro lugar, dependam somente de Deus. Interessante, porque Jesus envia os 12, diz para eles no capítulo de número 10 para irem pelas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas de Israel. Jesus ensina a começar pelas ovelhas perdidas, e diz: preguem pelo caminho que está próximo o reino dos céus, curem as enfermidades, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem, olha o que diz a Bíblia, não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. Jesus está mostrando aqui e nos ensinando a depender somente dele. Os nossos projetos não têm a ver com dinheiro, você está percebendo? Com recursos. Tem a ver com prontidão, com disponibilidade. Deus está chamando uma nova geração que irá fazer a obra na dependência do Espírito. Mas para finalizar nessa noite, por que eu devo exercer a compaixão? Em primeiro lugar, porque é mandamento de Jesus. Lucas 6,36, a Bíblia diz: sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. Nisto todos saberão que nós somos discípulos do Senhor, se amarmos uns aos outros. Segundo, porque Deus exige. Veja o que diz a palavra do Senhor em Provérbios 3, verso de número 27. Quando lhe for possível, não deixe de fazer o bem a quem dele precisa. Não diga ao seu próximo: volte amanhã, eu lhe darei algo. Se pode ajudá-lo hoje. 1 João 3,17 diz: se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Terceiro e último lugar, porque queremos ser iguais a Cristo Jesus. A Bíblia diz em Mateus 15:30 que uma grande multidão dirigiu-se a ele, levando-lhes os mancos, os aleijados, os cegos, os mudos e muitos outros, e os colocaram aos seus pés, e ele os curou. Jesus está chamando a nossa geração para hoje colocarmos a mão na massa, para amarmos. E talvez você diga assim: pastor, sabe por quem eu preciso ter compaixão? Eu preciso ter compaixão é da minha vizinha que está com depressão. Eu preciso ter compaixão, sabe por quem? Por alguém que está enfermo emocionalmente, espiritualmente, relacionalmente, mas está do seu lado. Feche os seus olhos. A Bíblia diz que vendo-os, sentiu. Primeiro é ver, depois sentir. Porque o que os olhos não veem, o coração não sente. Deus está chamando a mim e a sua geração. Enquanto você ora comigo nessa noite, diga para o Espírito Santo de Deus, diga para Deus: Senhor, dirige as minhas mãos, porque eu quero ser o toque do teu amor. Senhor, eu quero sentir e responder os desafios que o Senhor está nos dando enquanto igreja do Senhor. Eu quero ser a resposta. Se nessa noite você diz assim: eu não quero orar por aquilo que eu não esteja disposto a ser a resposta, é porque Deus falou ao seu coração nessa noite: eu não vou orar
por aquilo que eu não estiver disposto a ser a resposta. Os enlutados, os paralíticos existenciais, as viúvas, os pobres, o estrangeiro, os imigrantes que chegam a essa cidade, as pessoas, os universitários. Eu quero ouvir, eu quero sentir, eu quero abraçar, eu quero ser o toque de Jesus nessa noite. Eu quero orar com você, querido. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nessa noite, uma noite tão gloriosa, uma noite tão majestosa, uma noite tão miraculosa, poderosa, em que vimos com os nossos próprios olhos o valor de uma mãe, de um pai investir em um filho, crescer, ver este filho crescendo na tua casa, ir para um acampamento e ter experiências sobrenaturais, reais, verdadeiras, investir numa geração, Pai, que muitos desistiram já de investir, mas nós estamos aqui declarando que estes filhos estarão nas escolas, nas universidades, estarão, ó Pai, alcançando as plataformas de influência da nossa sociedade, e onde eles chegarem, a luz do Senhor Jesus vai chegar, a glória do Senhor vai se manifestar, porque ali, Pai, eles serão a luz do Senhor. E nós estamos declarando que a nossa geração é uma geração de holofotes. Sabe por quê? Porque o holofote, ele aponta para aquilo que é mais importante. A Bíblia diz que somos luz. O holofote centra naquilo que ele deve dar a prioridade, deve chamar a atenção. E a nossa igreja chama a atenção para Jesus. A nossa igreja chama a atenção para focarmos em Cristo. Somos os holofotes nessa escuridão da nossa geração. Deus está levantando uma geração de homens e mulheres que não vão ter mais a vida por preciosa, mas que vão se levantar e vão dizer: conta comigo. Se coloque de pé, meu irmão, minha irmã.